Bom dia a todos. Faço também um registro aqui, complementar, peço licença ao nosso presidente de mesa, para uma saudação especial ao professor Adilson Rodrigues Pires, que foi meu professor e com quem eu compartilho honrosamente também os bancos aqui do nosso instituto, querido instituto. Aliás, quando eu fui chamado à mesa, ele mencionou uma exposição de 3 presidentes de comissão. Eu, em homenagem a ele, farei uma complementação também. É uma exposição de 3 advogados trabalhistas, porque eu também fui, e ainda na minha cabeça me considero, no meu equilíbrio emocional, a mesma figura que um dia transitou naquele fórum magnífico que nós chamávamos na época, entre aspas, na cultura popular, na imaginária popular, de antigo Ministério do Trabalho. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer uma ressalva. Ouvi atentamente as palavras do Dr. Daniel Colônio e sempre que eu o ouço, as razões que me levaram a pensar, a refletir, ficam, diria assim, em alguns pontos mais abaladas ou reafirmadas. Então, eu, sempre que posso, prefiro ouvi-lo antes e só em seguida apresentar a minha exposição. E queria fazer um registro da minha satisfação de ouvi-lo ao tratar da questão da liberdade, talvez seja, de fato, o ponto central que a medida provisória 881 tenha tutelado ou tenha se preocupado. Por essa razão, eu vou enveredar por um outro caminho, nos 30 minutos que nós temos, e vou pontuar alguns aspectos. Eu não queria, em homenagem aos estudantes, peço licença ao nosso presidente igualmente, para dizer que eu não pretendo dizer aqui a verdade. Talvez uma verdade, ou seja, trazer uma ideia que eu acredito que seja correta. Mas talvez amanhã, com outros argumentos do Dr. Daniel Colônio, eu volte também a reafirmar alguns e eventualmente alterar outros. Começaria, já que nós estamos com eles presentes aqui, a tratar de algo que eu não havia inicialmente imaginado, e que, em homenagem a eles, eu faria. Nós conhecemos, na história do direito, muitas declarações de direitos. Mas nunca conhecemos declaração de direitos por medida provisória. Não existe declaração de direitos efêmera. E nós temos agora a inauguração de algo que deveria ser absoluto, perpétuo, não mesmo na sua intenção, na intenção de quem a produziu ou de quem a gerou, esse sentimento, essa intenção. Mas acredito eu que ela começa com um problema jurídico sério. Como é que uma declaração de direitos se apresenta para o país inteiro como algo que deveria ser uma questão do Estado brasileiro, como uma medida provisória? Alguém dirá assim, mas é a urgência. Talvez fosse um contra-argumento. Mas vejam, havia urgência na reforma trabalhista e foi feita por lei. Há urgência na reforma previdenciária, feita por lei. Até as discussões anticrime que o ministro Moro, com muita preocupação e cuidado, tem levado à discussão, está sendo tratada por via legislativa ordinária. Então, a primeira perplexidade que talvez eu gostaria de suscitar é essa, que parece uma contradição. É como se o próprio autor não acreditasse que o Congresso ou que o tempo merecesse ser considerado para se consolidar em algo que depende do tempo para se consolidar, que é o pensamento, a racionalidade mais liberal da economia, concorrencial, ou como faço menção liberal, pelas reflexões que fiz aqui há pouco, diante da exposição do nosso
caríssimo presidente, doutor Daniel Alpolon. Então, essa é a primeira observação que eu faria. Vou escolher alguns assuntos, e também peço desculpas aos jovens, porque eu ainda tenho um pouco de resquício do meu período jurássico. Ainda não sou tão bom em manusear equipamentos eletrônicos e sou da época que as pessoas pegavam o microfone e falavam. Então, manusear equipamentos, como o doutor conseguiu, ao mesmo tempo projetar e falar, ainda é um passo que eu pretendo dar no futuro, mas não neste momento, não hoje. E aí, em homenagem a eles, novamente, eu vou chamar a atenção de um outro problema que a declaração traz de pronto. Não vou entrar nos pormenores, nem nas discussões históricas, que já foram tratadas, mas vou mencioná-las incidentemente. Vou chamar a atenção de um problema jurídico para que isso possa contribuir para a formação deles. Um dos problemas mais complicados do direito brasileiro é entender o que é um fundo de investimento. Se fizer uma prova de concurso de fundo de investimento, até os especialistas terão dificuldade de dizer isso é alguma coisa. Então, se nós puséssemos aqui 10 profissionais, é preciso que 10 emitissem opiniões diferentes. Portanto, esse é o verdadeiro problema. Não para a MP, que resolveu simplesmente consagrar isso como um condomínio. Um condomínio que, a rigor, deveria ser o carro-chefe do financiamento do novo desenvolvimento do país, que é o que a MP pretende com os fundos. Ou seja, que eles sejam tais que produzam, gerem riqueza, como? Dirigidos aos empresários que querem explorar algo, empreender algo e concorrer na área. Eles é que têm a iniciativa, eles é que têm o risco, eles precisam dos recursos. E os fundos poderiam ser, por exemplo, muitas e muitas pessoas poderiam contribuir para um fundo. Esse fundo, com quantidade de dinheiro de todo mundo, poderia, de alguma forma, financiar esses verdadeiros empreendedores do mundo moderno, que são, diria assim, a alma da economia de um país. Eu também concordo com outro ponto em que nós, às vezes, não damos muita atenção no nosso país. Que nós temos preocupações justas e reais com a ordem econômica, com os direitos sociais. Isso, aliás, é da minha formação. Mas quem financia os direitos sociais está na outra ala, na ordem econômica. Isso não brotou da cabeça do brasileiro, isso não é produto da imaginação nossa, não é ilusão nossa do nosso país e dos nossos políticos. Isso vem da experiência de outros povos, da Constituição Mexicana de 1917 e da Constituição Alemã, a Weimar, de 1919. Uma preocupada com a ordem social, que nós estamos aqui absorvendo, mas a outra preocupada com a ordem econômica também. Aliás, uma pequena observação, a Constituição Alemã de 1919, chamada Constituição de Weimar, de onde surgiram BMW, Mercedes-Benz, na sua versão moderna, as grandes companhias de química que nós hoje conhecemos na Alemanha, é chamada de Constituição Maldita, Constituição assassina, porque ela teria permitido a criação ou a possibilidade do nazismo surgir. Então, ao invés de haver culpas só de pessoas, culpam no geral a Constituição. Eu já ouvi isso várias vezes, já questionei isso, até porque nós, brasileiros, incorporamos vários aspectos da Constituição de Weimar. Um deles eu chamaria a atenção. A Constituição, aliás, a propriedade obriga, ou seja, que a propriedade teria deveres e não só direitos. Isso vem da Constituição de Weimar, vem com a questão da ordem econômica e vem com essas discussões de que quem tem a economia, quem tem a riqueza, também tem deveres. Isso é um produto importante da reflexão de um outro país que nós trouxemos para o Brasil.
Pois bem, deveríamos ter feito isso com um fundo de investimento. Talvez alguma pessoa iluminada devesse achar de uma maneira original e chamar de condomínio, daria equivalência ao que acontece nos edifícios, nos condomínios de apartamento, que a pessoa pode gerir, comprar. O problema é que no condomínio, eu lembro, os condôminos estão lá, elegem, são dentre às vezes, eles próprios, o próprio dirigente, e excepcionalmente, tem síndicos profissionais, ainda que isso se torne cada vez mais frequente. Mas no fundo de investimento, vejam, é dinheiro de muita gente que é constituído para gerar riqueza no país. E da maneira como foi feito, aparentemente com liberdade, nós tiramos uma forma de retirada de controle, da maneira como está, creio eu, deixando de lado a integridade, a responsabilização. E o de lege lata, desculpe, eu faço essa crítica. De lege ferenda apresenta uma solução, já que o tempo é curto. Eu acho que a solução deveria ser outra. De alguma forma, faço uma imputação aqui, uma responsabilização. Assim como fala mal da Constituição de Weimar, eu também queria fazer crítica a um movimento que, de alguma maneira, transita no direito brasileiro e que, aparentemente, é muito bom, mas tem problemas. Eu vou citar, em alguns minutos, quais são esses problemas. Eu tenho a impressão que nós deveríamos encontrar na experiência de outros povos essa questão do fundo e não deixar como está no MP 881. Como? Nós aprendemos na faculdade, no primeiro ano de Direito Civil, que o patrimônio é um atributo da personalidade. E não desligamos o patrimônio da pessoa. Aliás, com essa visão nova, que em algumas universidades, eu mesmo tive que estudar isso, porque eu fiz a pós-graduação nesse programa, não estou fazendo crítica, não estou cuspindo no prato comigo, não estou contra essa posição, apenas ela tem que ser amenizada. Mas no direito civil constitucional, com essa ideia de valorar constitucionalmente o direito civil e pôr a dignidade da pessoa humana à frente de tudo, faz com que tudo vive em torno da pessoa. Consequentemente, nós não conseguimos imaginar um fundo que não seja capaz de ser algo despersonalizado. Nós precisamos criar uma figura mais ou menos próxima, como um condomínio, para dizer que ele pode ajuizar a ação, ele pode ser real, coisa parecida, mas sem atribuir personalidade. Os outros povos não fazem isso. Não precisam entrar em conflito com conceitos rígidos, apenas não criam conceitos rígidos. Eles apenas desmembram ideias que estão consagradas e que podem ser utilizadas de outra maneira. Vou dar um exemplo. Na questão do fundo, obviamente, na relação à personalidade. Nós, insisto em dizer, ouvimos no Direito Civil 1 na faculdade, que a personalidade tem, dentre os seus atributos, um deles, essa projeção econômica, que é o patrimônio. Mas se o patrimônio pode ser, de alguma maneira, importante para o direito, nós já tomamos decisões nesse sentido e deixá-lo livre para agir, para ter a sua função ainda que transitória. É o caso do espólio. Morto o autor da herança, o espólio fica num trânsito com possibilidade de tomar decisões, ajuizar a ação, em situações extremas, peço desculpas aqui, a questão da ajuização, mas dando ao patrimônio em si mesmo um caráter próprio pelas necessidades que se tem de dar curso àquilo. Nós temos uma outra solução extremada, que é a fundação, que é um patrimônio afetado para dar alguma finalidade. Nós não podemos ter um meio termo. Não podemos ter, como acontece em outros países, um patrimônio autônomo, que seria constituído de fundos de muitas pessoas que não precisam sequer estar identificadas. E esse patrimônio autônomo ser gerido por uma outra sociedade gestora, que essa sim, criada com o único objetivo de gerir fundos,
pudesse ser submetido à integralidade, à responsabilização, e aí saber quem é que está gerindo o fundo. É fulano de tal. E os investidores têm a garantia de haver uma instituição que não seja o próprio fundo, como aparentemente criou a lei, autorresponsabilizado, mas que não responsabiliza ninguém. Ao passo que eu sei que há pessoas que estão a conduzir, a dirigir esses princípios que norteiam os fundos de investimento. Seria o caso, portanto, de se manter essa figura de uma sociedade gestora que instituiria o fundo, estaria sob o controle da Comissão de Valores Mobiliários e deixaria todos os investidores, mesmo os que não estivessem próximos e vigilantes, como acontece com o condomínio, por exemplo, o condomínio consegue mais ou menos saber o que acontece e toma providências imediatas, dando, portanto, garantias a quem está fora, em outro país, distante, de que há uma figura responsável. Nós não criamos isso. A pretexto da liberdade, vocês vão criar como fosse um condomínio e damos liberdade. Esse é um problema que eu chamaria para reflexão e propondo de lege ferenda que isso seja alterado e tomaria como modelo o direito italiano, que é muito próximo a nós e uma fonte de nossas reflexões, normalmente, do direito comercial brasileiro. O segundo ponto que eu chamaria a atenção, que a ANP gerou, e os senhores que usam o Código Civil impresso devem tomar cuidado, é que o artigo 421 do Código Civil, que trata dos contratos, da liberdade contratual, foi alterado. Vejam o que diz o artigo 421 novo, com a mudança em um Código Civil, obrigado, em um Código Civil, por medida provisória. A liberdade de contratar será exercida em razão dos limites da função social do contrato. Isso nós entendemos, compreendemos e sabemos que o contrato não tem só uma função social. Quando se fala em função social, nós estamos falando de um outro lado de algo que está implícito, que é a função econômica. Então, o contrato ele tem uma função econômica, gerar riqueza, fazer o tráfico jurídico, transferir recursos, e ele tem uma função social que era ignorada. A lei chama e faz menção à função social, não porque ela é a única, mas porque ela foi esquecida. Mas há a função principal do contrato, que é a função econômica, e tem a função social. Mas vem o legislador, talvez ignorando essas questões, e fez de seguir, observado o disposto da Declaração de Direitos e Liberdade Econômica. O Código Civil não precisava ter sido alterado dessa maneira. Talvez a menção em parágrafo único, que não está aqui, mas no caput, quando trata de liberdade de contratar, que, sabidamente, é um tipo de autonomia privada, que é um tipo de autonomia da vontade, que nada mais é do que a liberdade que o doutor Apolônio diz aqui, no direito, deveria ser não redundante, não deveria ter sido efemeramente alterado, porque se essa MP não tiver, de alguma forma, consequência, o Código vai voltar a ter, vejam, uma eficácia no período da sua vigência, como acontece no provisório, e os livros de direito civil que nós temos vão ter, por alguns meses, algum tipo de utilidade. Essa previsão, que só cria embaraços, que não está em nenhum livro de direito civil isso, é uma questão que pode ter sobrevivência mínima, limitada, acabou gerando na prática um problema, inclusive para os estudantes. Vai querer uma prova da liberdade, se a liberdade econômica estava ou não um problema contratual. Aí eu pergunto, é só um problema contratual, como está no 8421, ou é um problema econômico geral no Brasil? Mas a lei delimitou só a questão econômica. Terceira questão que eu chamaria a atenção a todos é a seguinte. A ANP queria afastar, de alguma forma, a intervenção do Estado em atividades econômicas. Eu lembro que o Estado moderno, que é o Estado brasileiro, partindo daquela mesma Constituição de Weimar, de 1919, também da mexicana, mas declaradamente da Constituição de Weimar, é um Estado intervencionista. É um Estado que intervém. Intervém na economia como?
regulando, regulação da economia, por exemplo, por meio das impropriamente chamadas agências reguladoras, uma intervenção no trabalho, uma intervenção na concorrência, uma intervenção na propriedade. Tudo isso faz parte de um conjunto da intervenção dos valores imobiliários. Tudo isso faz parte de uma visão do Estado moderno, que é um Estado que vai lá e questiona, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. A diferença, que é ideológica, é a seguinte: os partidos no Brasil, de modo geral, estão divididos em dois grupos, basicamente, em termos ideológicos. Um que gera inclusão da sociedade na economia e outro que quer pregar só a liberdade. É isso que nós temos. Todas as ideologias se resumem em dois grupos. Pois bem, a intervenção é uma forma, ao mesmo tempo, de preservar a liberdade e fazer inclusão. É o Estado tenta fazer. Sem entrar em siglas partidárias, que todos os partidos, de alguma forma, uma ou outra coisa, consagram, pretendem, desejam, fazem isso, sustentam isso nos seus debates do Congresso Nacional. Então, a ideia de um Estado interventor é importante. Se eu entrasse aqui nas razões da existência do Estado interventor, seria até meio contraditório num país onde nós fizemos privatização e trocamos para estatais por um Estado que usa agências correguladoras, o Estado que intervém, para manter o controle mais ou menos das coisas. Curiosamente, vejam só, a nossa situação é uma mistura de duas questões diferentes. Quando essa Constituição de Weimar entrou em vigor, ela entrou em vigor com argumentos sociais, com argumentos que hoje poderiam ser apropriados por um ramo dos partidos. Para se falar em esquerda e direita, um deles poderia dizer: não, isso é meu. Mas o fato é que foi uma Constituição inspirada em certos princípios. Nos princípios do antigo Partido Social Democrata da Alemanha, que era uma figura peculiar na época, que hoje gerou e espraiou a sua doutrina até na nossa Constituição diretamente, e se dizer por meio das intervenções. Mas a intervenção lá era para restringir, para limitar. E aqui a nossa intervenção foi para aumentar a liberdade, mas com controle. Ou seja, nós trocamos a maneira de lidar com o problema da intervenção. Mas o fato é que ela existe e está sendo, teoricamente, usada de uma maneira muito técnica. Ou seja, a liberdade, mas sob controle. E o controle se faz por intervenção. Como? Vai por meio de regulação, meio de concorrência. Só que nós criamos aqui no Brasil uma outra coisa que não estava previsto lá. Uma espécie de burocracia na intervenção. Então, para você empreender, você tem que ter uma autorização. Nem diga a Constituição, em certos casos, licença, como a declaração diz. Ela fala em autorização. Autorização que não é outorgada com facilidade. É o caso de questões de petróleo, telecomunicações. Agora, com as telecomunicações, menos. Mas no início, não. E aí, o problema que surge. Se você não tem essas autorizações, esses consentimentos, você não poderia operar. Aí estaria, talvez, o grande objetivo dessa declaração. Evitar que essas autorizações, que são inovadoras, ou seja, que você não depende, sem elas você não pode fazer nada, não pode empreender, não pode dar início, pode dar o pontapé inicial, ponto de partida. Essas, entretanto, estão em algum lugar na própria Constituição, que foi assim pensada para não ser excluída, e a Declaração de Direitos também, de certa forma, não atingiria. Por exemplo, eu poderia conseguir uma distribuição de petróleo sem uma autorização da Agência Nacional de Petróleo, que está na Constituição. A declaração dá a entender que sim, mas como envolver isso na Constituição? A ideia é ótima, deixar que as pessoas simplesmente possam operar, mas por que não disse na Constituição que essas autorizações não são autorizações, são licenças, ou seja, é só requerer e é deferida. Porque na autorização, isso não acontece. Na autorização, depende do consentimento do Estado, que diz: posso não dar. O problema estava lá, e não aqui. Quem pensou, talvez romanticamente, talvez tenha esquecido de perguntar ao advogado de lá: olha, e aí, isso é possível? Sim, mas a Constituição foi criada de maneira com emendas
para forçar essa ou aquela posição. Pois bem, vamos imaginar que tudo aqui seria verdade. Vamos imaginar que eu esteja equivocado. Que eu digo não seja nada verdadeiro. E que haja liberdade. Mudou? Eu acho que não. Porque nós criamos no Brasil uma figura curiosíssima. A intervenção judicial por meio da agência reguladora, que é forçada por uma liminar do juiz a fazer algo que não se pode fazer entre particulares, mas a juização obriga a agência a fazer, então o juiz manda a agência a fazer e afeta o concorrente, o outro que tem a iniciativa. Isso a MP não teve como evitar. A inafastabilidade da jurisdição tem permitido que o juiz defina liminar, mandando fechar a fábrica, mandando abrir outro lugar. Por meio indireto, se consegue hoje exatamente aquilo que a nossa declaração quer evitar. Se tem dúvida disso, se alguém tem dúvida disso, é só verificar o tipo de ação que a juíza na federal. A pessoa vai para o Estado e litiga com o outro. Não conseguiu, o que ele faz? Ele ajuiza uma ação na federal, obrigando a agência reguladora a fazer e afeta com isso a decisão no Estado. Por via indireta, ele consegue o mesmo benefício que não teria conseguido diretamente pelo campo da liberdade. E aí, com que argumentos? Falta de razoabilidade, simplesmente que eu protocolei um requerimento que não foi apreciado, e porque não tem sido apreciado, porque não houve tempo, então é uma liminar, porque está sub judice, para tudo. Isso não é um tipo de intervenção, ainda que indireta, ainda que substantiva, isso é feito diariamente. Sei que o nosso tempo está reduzido, eu queria chamar a atenção de outras questões. E eu menciono a agência reguladora porque a regulação é o principal problema que nós estamos enfrentando. Eu dou um exemplo bem grosseiro, já que estamos num ambiente parcialmente acadêmico, um ambiente bem uma comparação bem grosseira. A melhor maneira de ser didático é, às vezes, com exemplos meio disparatados. Vou dar um muito curioso. Na Europa, se você quiser vender energia elétrica, quiser pôr um poste, você põe um poste. Se você quiser vender energia elétrica para concorrer com o outro, você põe um poste do lado do outro. Ou põe 3 postes, ou 4 postes. Porque há uma prevalência lá da concorrência. Então você tem 2 postos. 2 portos. Que há uma preocupação concorrencial entre os países internos da União Europeia. Eu diria, numa balança, que há mais concorrência do que regulação. Nos países desenvolvidos, há um prestígio da concorrência porque se quer cobrar desempenho. E o poder concorrer é parte da iniciativa e risco do empresário. Então a balança na Europa pende para a concorrência. E no nosso país, o que está acontecendo? Eu tenho um poste. Eu gastei dinheiro e pus o poste lá. Aí vem o outro que quer concorrer comigo na eletricidade. Ele não põe o poste do lado. Ele vai à justiça, ou quando não muito, a própria agência reguladora obriga o compartilhamento da infraestrutura. Ele diz, não, o seu poste tem que ser dividido. Mesmo que seja concorrente. Não é que seja errado isso, mas neste caso, a forma empreendedora exigiria que tivesse a mesma preocupação de também empreender com custos e gerar novos postos em áreas que não tem poste ainda. Então fica um poste com 3, 4, 5 fios de empresas diferentes, com força do princípio do compartilhamento da infraestrutura. Então veja que coisa curiosa. Na balança brasileira, diferentemente da europeia, que é mais concorrencial, a nossa é mais reguladora. O Brasil é mais regulador e menos concorrencial. A Europa é mais concorrencial e menos reguladora. E lá na Europa ainda tem coisas curiosas que eu chamaria a atenção. Há uma teoria europeia sobre a concorrência que não é comparada com a nossa, porque a nossa não tem ainda, eu vou propor uma hoje aqui, não tem nenhuma estrutura, uma ideologia concorrencial. Eles se comparam com os Estados Unidos, que tem uma outra doutrina concorrencial. Mais ou menos assim. Aliás, escrevi isso num texto recente publicado na revista EMA.
Nos Estados Unidos, a concorrência é concorrência condição. Aliás, para não parecer que eu deixei... Está na revista da EMARC, a última revista da EMARC. O texto chama Lineamento do Direito à Concorrência. É a última revista da EMARC do semestre passado. Eu chamo a atenção do seguinte: isso é produto de um acórdão. Eu fiz um artigo em função de um acórdão, quando eu chamei a atenção de um problema sobre a possibilidade de peças, autopeças, serem produzidas por quem não é o fabricante original, permitindo que as pessoas comprem as peças mais baratas. E aí veio discussão no julgamento, sobre concorrência. E eu lembrei, na época, e acabei transformando em artigo, que há dois sistemas de concorrência. A concorrência europeia, que é chamada de concorrência meio, e a concorrência dos Estados Unidos, que é chamada de concorrência condição. Nos Estados Unidos, a concorrência é o seguinte: é necessário haver mais de um concorrente. Não pode haver só um no mercado, então, porque não há mercado para concorrência, então tem que haver pelo menos um. Tem que haver pelo menos dois. Mas não pode só haver um. Senão, nem mercado haveria. Não existe mercado de um. Essa concorrência condição, ela exige que haja muitos e, por conta disso, os direitos dos consumidores é um desdobramento disso, para a oferta permanente de muitas opções para as pessoas. O direito do consumidor é um desdobramento dessas opções possíveis. Na Europa, o sistema é diferente. Não precisa haver muitos concorrentes. É a chamada concorrência meio. Desde que você consiga ver no mercado quantidade de produtos produzidos em condições de serem adquiridos, respeitado os direitos dos consumidores, e que haja em potencial a possibilidade de outros produzirem, então é possível. E no Brasil? Nós misturamos dois. De uma medida não muito boa, e que no final achamos que tem que ser muitos, mas toleramos um só. Achamos que tem que ter direito do consumidor, mas na prática isso nem sempre é observado. Ou seja, é uma mistura que não deu certo. Ou que nós não fizemos o dever de casa de aperfeiçoá-la. Então, nesse caso, o problema concorrencial talvez fosse a alma dessa liberdade, e não dessa liberdade mencionada aqui pelo doutor Daniel Coloni. Eu vou concluir, nós estamos já com o tempo no final. Eu ia falar sobre isso cooperativo, mas eu preciso chamar a atenção de um problema que a medida provisória, aliás, ela enfrenta o direito do trabalho por um único motivo. O direito do trabalho tem dirigido a economia em alguns momentos, de uma forma indireta ou substancial. Como? Vou dar dois exemplos. Trabalho aos domingos. Por força da ação dos fiscais, outras questões mais, da legislação trabalhista, que foi ressalvada, curiosamente, contraditoriamente no texto. Muitas lojas fechavam aos domingos. O empresário até queria abrir, mas havia não pode haver trabalho, porque domingo é de trabalho. Eu posso outro empregado, não pode, e assim gerou uma espécie de dado curioso. Geralmente o trabalho ele vai a reboque da economia. O trabalho estava ditando a economia. Um outro exemplo também característico é dos portos. A estivagem, a estiva, que estava definindo quais são os navios que devem ser abastecidos, que devem ser ou não, tudo por conta do direito do trabalho. E aí parava o porto, porque é uma discussão trabalhista. Parava o porto. E os valores dos fretes, da estadia, a estadia não é de pessoa, estadia é de navio. Pessoa tem estada. Pois é, a estadia do navio,
que não é uma coisa da estada nossa, uma outra cidade, era diariamente cobrado em valores altos, aumentando o valor do produto, aumentando o valor do transporte. Isso é o objetivo da lei provisória. Só que eles ressalvaram a legislação trabalhista como um todo. Então está ressalvado. O objetivo que eles queriam evitar, que era a direção indireta da economia pelo trabalho, permaneceu. Acabou ficando. Vou dar um exemplo para os senhores do que aconteceu quando eu era advogado. Eu era advogado no escritório de advocacia. Aliás, olha o destino. O escritório de advocacia era em frente, em 1981, que eu não era nascido, está vendo? Em frente à minha sala no tribunal. Que nem existia na época. Não existia tribunal que eu integro naquela época, em 81. Não existia, era o antigo IBC. No escritório, se eu olhasse a janela, eu estaria a ver hoje, se eu tivesse uma visão futurística, a sala onde eu hoje trabalho. Pois bem, meu escritório era advocacia trabalhista. Depois fui direito marítimo. Depois eu fui fazer advocacia previdenciária. Depois fui pegando ali na área da Praça Mauá, clientela, acabei sendo advogado. Tudo que é confusão criminal que acontecia ali na região, era contrabando de caminho, que era confuso na época, acabei sendo advogado, que era a única na região. E eu abri o escritório porque o banco pagador do fundo de garantia era embaixo. E aí a pessoa saía do banco e procurava o resultado. Uma solução perfeita para o estagiário que não tinha dinheiro nem pagar o aluguel, mas que em pouco tempo conseguiu pagar o aluguel e resolver os problemas. Porque era uma mesa e uma cadeira, transformou-se no escritório muito bonito. Só que eu deixei o escritório e hoje a minha irmã continua mais na área trabalhista. O fato é que nós tínhamos um escritório e nós tínhamos a preocupação, já que nós éramos da área trabalhista, e não descumprir regras trabalhistas. Isso era uma espécie de ponto fundamental no escritório. Vejam, senhores, com isso eu concluí e vou deixar para outra ocasião os outros pontos da Declaração de Direitos que eu não vou ter tempo de mencionar. Mas vou dar esse exemplo que apareceu nesse caso. Chegou um fiscal do trabalho e aí eu, sorridente, estava com tudo em ordem, conhecia a legislação, conhecia a fiscalização. Aí ele leu, eu entendi, a minha irmã também veio e falava, o senhor quer café? Não, quero. O senhor leu, ele verificou os livros todos, tudo certinho, organizado, pastinha, está lá. Quer falar com os empregados do escritório? Não precisa. Depois de algum tempo ele examinou, olhou para mim. Estou passando mal. Um homem, eu tinha 21 anos, talvez, passando mal. E cai ao solo. Aí, eu não sabia como lidar com aquilo, não tinha formação em curso de primeiro socorro. Aí as moças trabalhavam lá, minha irmã também, diziam que água, lá, eu estou passando mal, vou morrer, meu remédio. E a cena dramática, digna de uma novela das 8, nos causou um impacto tão grande que tornou inesquecível. Aí ele falou que vai comprar meu remédio, aqui está o nome. E puxou do bolso o nome de um remédio. E a funcionária da datilógrafa, que existia na época, eu vou lá comprar. Aí ele levantou, tem a guia de saída do datilógrafo? E como assim? Tu tem a guia de trabalho externo da datilógrafa? Eu falei, claro que não é trabalho externo. Então estou montando o senhor, porque o senhor está deixando que a datilógrafa, o senhor está mandando a datilógrafa sair para comprar o remédio sem autorização. Paguei a multa, não questionei, não fulminei na Delegacia Regional do Trabalho, agradeci a ele a lembrança, nunca mais esqueci. E hoje esse famoso fiscal é uma das personalidades mais conhecidas porque eu chamo atenção no que ele fez em todas as minhas manifestações públicas, e mostrando que essa é a deturpação que nós encontramos. E pense que isso é um problema brasileiro, para concluir, presidente. Um grupo de mulheres da Alemanha procurou um grupo de mulheres da Tanzânia e perguntou para elas, por que vocês estão pobres? Ela, porque não temos dinheiro. E por que vocês não trabalham? Não temos como produzir. E se eu tiver dinheiro e técnica, vocês produzem? Nós produziremos. E aí, as mulheres da Tanzânia, um grupo de uma cidade, uma automovia, com as mulheres alemãs, e elas ficaram ensinando as outras a produzir. Tudo perfeito.
Genial! Mulheres, empoderamento feminino contra as mulheres, empoderando na Tanzânia o que deveria ser em todo o continente africano. As duas felizes, um ano depois, as alemãs foram à Tanzânia e viram a região paupérrima, das mulheres tristes e chorosas. Os alemães disseram: por que vocês não estão com a renda para viver, não ter o dinheiro para comer? A gente está produzindo. Os fiscais vêm aqui e levam tudo, dizendo que estão dívidas nas nossas atividades. O que aconteceu comigo em 81, e possivelmente aconteceu na Tanzânia, pode ser uma das razões pelas quais houve essa desconfiança da Declaração dos Direitos, na fiscalização prévia, inibidora, que pode muito bem matar a criança que pode nascer e gerar inúmeras iniciativas natimortas, por força de uma burocracia, por força de uma impossibilidade de iniciativa que não terá vez porque o meio ambiente econômico não permitiria que ela assim desenvolvesse. Pode ser que esses dois exemplos sejam a marca desta Declaração de Direitos, mas isso vai depender de todos nós, e também de um juiz que entenda que o controle que ele faz de uma agência reguladora não é razão para ele dirigir a economia, assim como aquele fiscal ou aquele outro fiscal da Tanzânia fez ao abortar iniciativas econômicas sérias e respeitáveis. Eu fico muito honrado de conhecer os estudantes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu fiz um dos meus doutorados. E agradeço a todos a paciência e a honra de estar compartilhando aqui ao nosso presidente este momento tão importante para mim. Muito obrigado a todos.